Olhe para o espelho. Quem você vê? Você sabe a resposta, claro, é você. Mas o que é esse você? É o rosto que você vê? É o corpo que você transporta pelo mundo? Ou é alguma outra coisa? Talvez a voz na sua cabeça, o fluxo de memórias, a soma dos seus pensamentos, das suas esperanças, dos seus medos. Agora, imagine que um dia você acorda e essa voz, ela já não é mais sua. Isto não é apenas um quebra-cabeça filosófico. Para um homem tornou-se uma realidade aterradora. Essa é a história de Hades, de Keigo Higashino. É um thriller psicológico que faz a pergunta mais fundamental de todas. Se a sua mente for roubada, você ainda é você? Somos apresentados a Shinichi Naruse, um jovem de 22 anos que personifica a gentileza. Ele é tímido, trabalha num emprego comum numa empresa de eletrônica, mas a sua verdadeira paixão é na pintura. Ele está profundamente apaixonado por Megumi Hamura, uma guria que ele conheceu numa loja de artigos de arte. A relação deles é a base de sua identidade. Eles estão planejando um futuro, a busca de um apartamento para construir uma vida juntos. Então estabelecemos esse Shinichi original como uma pessoa completa e identificável. Mas o momento da crise ele vem. Enquanto ele está numa agência imobiliária, um ladrão ataca. No momento de heroísmo puro e altruísta, Shinichi protege uma menina de uma bala, levando um tiro na cabeça. Ele desmaia. O seu mundo e o seu eu mergulham na escuridão. Este ato define o caráter do Shinichi original. Ele é uma boa pessoa disposta a sacrificar-se por uma outra. E isso torna sua transformação posterior ainda mais trágica. Shinichi acorda um mês depois. Ele está vivo. E os médicos, figuras de intensa autoridade, explicam o milagre. O seu cérebro ele foi parcialmente destruído, mas salvaram-no com o primeiro transplante de cérebro bem sucedido no mundo, usando uma porção do cérebro de um doador. Inicialmente é apenas alegria e alívio. Ele se recupera rapidamente, sentindo-se renascido, mas uma sombra de inquietação paira sobre este milagre. Os médicos ocultam sobre os detalhes da operação e a identidade do doador. E este secretismo é a primeira pista de que esse não é um simples drama médico. É uma conspiração. Então o horror central de Hades começa. A mudança ela é gradual e depois assustadoramente rápida. Shinichi, o artista gentil, ele torna-se agressivo e violento. O seu talento artístico ele desaparece. Os seus gostos musicais eles mudaram. As suas memórias elas parecem meio erradas, como se pertencesse a outra pessoa. Então ele olha para sua namorada amorosa, Megumi, e não sente nada. Ou pior, ele sente irritação. Ele está se tornando um estranho no seu próprio corpo, como se uma consciência alienígena tivesse colonizado a sua vida de dentro para fora. Então ele questiona cada ação. Sou eu ou é ele? É eu ou esse alienígena dentro de mim? E isso captura o horror psicológico central, a incapacidade de saber se está agindo por vontade própria ou não. E com a sua vida em ruínas, Shinichi embarca numa investigação desesperada. Ele já não é apenas um paciente, ele é um detetive, e a cena do crime é a sua própria mente. Ele tem de descobrir a verdade sobre quem era o doador, lutando contra os mesmos médicos que lhe salvaram a vida, que agora parecem guardiões sinistros de um segredo terrível. Isso enquadra a segunda metade do mangá como um thriller de mistério, onde descobrir a identidade do doador é o sinônimo de compreender a sua própria transformação horrível. E o enredo ele torna-se um desvendar cheio de spoilers dessa conspiração. Agora vamos olhar para o filósofo do século XVII, John Locke. Ele argumentava que a identidade pessoal ela não está ligada ao corpo ou à sua alma, mas à sua consciência, ou seja, o seu reflexo contínuo de memórias e autoconsciência. Locke propôs uma famosa experiência mental. Se a consciência ou a alma de um príncipe entrasse no corpo de um sapateiro, ele seria o príncipe ou seria o sapateiro? A resposta de Locke é que ele seria o príncipe, porque a pessoa ela vai para onde a sua consciência vai. E Keigo Higashino ele pega nesse quebra-cabeça abstrato e torna mais palpável. Shinichi Naruse ele é o príncipe e o sapateiro. O seu corpo ele permanece, mas a sua nova consciência, que é um novo conjunto de memórias, habilidades e desejos, eles estão sendo transplantados para ele. Segundo Locke, o gentil artista Junichi ele está efetivamente morrendo. Ele está sendo substituído por uma nova pessoa. A transição do filosófico para o biológico ele é fundamental aqui. É a discussão histórica sobre a identidade pessoal, especialmente a de Locke, que baseia-se em experiências mentais.
Hades ele transforma essa experiência mental no dispositivo central do enredo, ancorando o abstrato num evento visceral e biológico. E isso força o público a confrontar as implicações dessas teorias filosóficas não como jogos intelectuais, mas como questões de vida ou morte. A história sugere que o nosso eu, que sentimos ser tão estável e essencial, ele pode ser uma construção biológica frágil, dependente da matéria física específica do nosso cérebro. Hoje nós estamos à beira de tecnologias que fazem Hades parecer profético. Os cientistas estão criando organoides cerebrais, que são mini-cérebros numa placa de pedra, e estão debatendo a ética de se eles poderiam algum dia tornar-se conscientes. Então as interfaces cérebro-computador, as BCIs, elas já estão permitindo que as pessoas controlem computadores com as suas mentes. Estão entre a linha do pensamento e a máquina. E Hades serve como um poderoso conto de advertência. Faz as mesmas perguntas que os neurocientistas fazem agora. Que estatuto moral tem uma consciência separada de um corpo? Se podemos alterar, copiar ou transplantar uma mente, quais são as nossas responsabilidades? Os médicos em Hades eles operam sem um enquadramento ético, e Junichi ele paga o preço. A história ela nos força a considerar as necessidades de diretrizes éticas robustas antes que a ficção científica ela se torne um fato científico. Agora, vamos olhar para os médicos não como curadores, mas como atores políticos. A Realpolitik é uma teoria da política que nos diz que os estados agem com base nos interesses próprio e pragmático e também no poder, e não na moral ou na ética. E o hospital nessa história é um estado. O seu objetivo é alcançar uma vitória monumental, o primeiro transplante de cérebro bem sucedido. Desta perspectiva, a vida de Junichi é um recurso, e a sua identidade é uma perda aceitável. É a vitória da cirurgia. É o prestígio, é o financiamento, é o potencial para salvar vidas futuras. E tudo isso supera o custo da personalidade apagada de um homem. Isto é totalmente diferente daquele clássico do thriller médico que conhecemos. E este é um ponto aqui desse thriller médico. A instituição ela sacrifica o indivíduo por um suposto bem maior, impulsionado tanto pela ambição como pelo um cálculo sombrio e pragmático. E o horror é que esse motivo ele não é um mal puro. É uma lógica arrepiante, racional e orientada para os resultados. E isso representa uma inversão do thriller médico tradicional, onde os médicos padrão se envolvem frequentemente em conspirações por lucro e poder, com um médico heróico lutando contra esse sistema. Em Hades, os médicos eles são o próprio sistema, e o seu objetivo é ostensivamente nobre: salvar uma vida e fazer avançar a medicina. O protagonista aqui ele é o paciente. Isso reenquadra o conflito de uma simples narrativa do bem contra o mal para um dilema ético complexo, onde os vilões eles podem justificar as suas ações através de uma lente pragmática da Realpolitik, tornando as suas ações mais insidiosas e instigantes. A filosofia libertária ela é construída sobre o princípio fundamental da autopropriedade, ou seja, o seu corpo, a sua vida e a sua mente são a sua propriedade. O direito mais fundamental é o direito de não ter a sua pessoa ou propriedade violada. E Hades apresenta essa violação mais profunda da autopropriedade imaginável. Ele não é apenas o roubo da propriedade ou a restrição de movimento, é a tomada hostil e não consensual da própria mente. O hospital ele atua como um estado autoritário, impondo uma mudança radical e irreversível em um indivíduo sem o seu consentimento, destruindo a sua identidade para os seus próprios fins. Essa é a expressão máxima do coletivismo a esmagar o individualismo. É um tema central na filosofia libertária, e a luta de Junichi para recuperar a sua mente é uma rebelião contra a tirania suprema. Só que o pesadelo libertário aqui é de certa forma um sonho utilitarista. O libertarianismo ele prioriza os direitos individuais e a autonomia acima de tudo, e a alteração não consensual de Junichi é a violação máxima. Uma filosofia concorrente que é o utilitarismo, ela prioriza o maior bem para o maior número, e as ações dos médicos podem ser vistas como uma forma sombria de utilitarismo ou realpolitik. Sacrificar a identidade de um homem pelo potencial de salvar muitas vidas com um novo procedimento. Portanto, Hades ele encena uma guerra silenciosa e brutal entre duas visões de mundo opostas dentro do corpo de um homem. A história ela é um pesadelo para o individualista, mas poderia ser racionalizada por um coletivista ou pragmático, criando uma tensão filosófica profunda e inquietante.
É possível um órgão doado transportar vestígio do seu doador? Essa ideia, conhecida como memória celular, ela é cientificamente controversa, mas rica em evidências anedóticas. Existem histórias do mundo real de receptores de transplante do coração que de repente desenvolvem um desejo por alimentos que o seu doador adorava, ou até mesmo novos interesses que espelham as paixões do doador. Em Reds ele pega essa ideia marginal e torna isso o motor de um horror psicológico. E a transformação de Junichi não é apenas mental, é também biológica, como se a própria essência do doador estivesse impressa no tecido transplantado. E isso ancora a premissa de ficção científica num conceito tangível, relacionável e profundamente estranho. Entra em conflito a sua mente e o seu corpo, sugerindo que a nossa personalidade não está apenas nos nossos pensamentos, mas de alguma forma também codificada nas nossas próprias células. Em A Metamorfose de Franz Kafka, um homem ele acorda como um inseto gigante, tornando-se alienado da sua família e da sua própria vida. Junichi Naruse ele sofre esse mesmo destino, mas a sua transformação ela não é interna. Ele ainda se parece consigo mesmo, o que torna sua alienação ainda mais profunda e solitária. Ele é um monstro preso atrás de um rosto familiar. Embora o transplante de cérebro seja um cenário extremo, o trauma psicológico central ele é universal. Alguma vez você já se sentiu fora de si após alguma grande mudança na sua vida, seja por algum trauma ou algum período de depressão? Alguma vez você já lutou para reconhecer a pessoa em que você está para se tornar? Reds ele amplia essa experiência humana comum em um grau aterrador. É uma história sobre a luta de manter um sentido estável de si mesmo contra pressões internas e externas avassaladoras. E a luta de Junichi é a nossa própria luta, escrita na linguagem de um thriller de alto conceito. Ele está lutando pela única coisa que todos nós tomamos como garantida, a sensação de estarmos em casa na nossa própria mente. No final, o mistério de Reds não é apenas descobrir a identidade de um doador de cérebro. Essa é a questão que impulsiona o enredo, mas não é a questão que assombra a alma. Keigo Higashino é um mestre em explorar o porquê por trás da ação humana. Ele usa essa premissa de ficção científica para conduzir uma autópsia filosófica e psicológica do eu humano. Através da Realpolitik vemos a lógica fria do poder. Através do libertarianismo vemos o crime supremo. E através da psicologia sentimos o profundo trauma de ser apagado. Reds é uma história que era ficção científica quando foi escrita. Mas hoje, enquanto estamos à beira de manipular o cérebro de formas antes consideradas impossíveis, ler ela hoje se torna quase uma profecia arrepiante. A história ela nos deixa com a mesma pergunta com que começou, mas agora ela carrega um novo peso aterrador. Olhe para o espelho, essa pessoa que está olhando de volta para si. Como sabe com certeza que é realmente você? E o que faria algum dia se não fosse? Se valoriza esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tamo junto e até a próxima.